mas decididos em querer estar em tua presença e também cumprir aquilo que o Senhor designou para nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero começar aqui fazendo uma pergunta a vocês. Você já parou para imaginar, para pensar no porquê você está vivo? Ou porquê você existe hoje no planeta Terra? Você já parou para fazer essas perguntas? Já? É interessante, né? É importante nós perguntarmos, mas por que eu estou aqui? Porque Deus permite que eu esteja vivo hoje. Por que você veio para essa igreja hoje? Então, é importante nós fazermos essas perguntas para nós entendermos do porquê nós estamos hoje vivos. Você poderia, ou melhor, eu e você, nós poderíamos ter nascido em qualquer outra geração, em qualquer outro tempo. Ou talvez poderíamos não ter nascido. Porém, Deus, com a idade que você tem, talvez 40, 50, 60, não sei, eu acredito que talvez aqui não tenha ninguém até com, sei lá, acho que até no máximo 60 ou 70, né? 74. Pronto. Então, a senhora com 74 anos está viva. Então, por que Deus permite que a senhora e todos nós aqui estejamos vivos até hoje? Irmãos, eu quero que você acredite no que eu vou falar para você agora. Você não está vivo por acaso. Você não veio para essa igreja por acaso. Deus, Ele tem um plano e tem um propósito na sua vida. Nós precisamos acreditar nisso. Como foi comentado aqui, né, quando nós estávamos aqui conversando sobre a lição da escola sabatina, há um dia atrás, né, morreu esse jovem de apenas 13, 14, 15 anos mais ou menos, né? Mas um jovem tão novo que, infelizmente, devido às suas escolhas erradas, terminou falecendo. E tantas outras coisas acontecem em nosso planeta que muitas pessoas não terminam morrendo e não existem mais até hoje. Porém, nós, pela graça e misericórdia de Deus, estamos aqui hoje. Então, acredite, você não está aqui por acaso. Você não veio aqui só porque você vou para a igreja, porque eu quero. Não só foi porque você veio, porque você quis. Você está aqui porque, além de você querer, o Espírito Santo trabalhou no seu coração para que você estivesse aqui hoje. Por quê? Porque Deus tem um plano e tem um propósito para a sua vida. Eu só queria que você entendesse que o que Deus quer falar hoje não é unicamente para um grupo de pessoas completo, mas Deus quer falar para você e para o seu coração. Porque a mensagem é unicamente, individualmente, para a nossa vida. Então, leve isso para você, quando você sair daqui, quando você voltar para a sua casa. Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos, capítulo 16. Capítulo 16, do livro de Marcos. No versículo 15, veja bem, Jesus aqui, neste capítulo, ele nos mostra que Jesus estava finalizando o ministério dele aqui na Terra. Porque todos nós sabemos que aproximadamente há 2000 anos atrás, Jesus veio a essa Terra. E Jesus veio aqui cumprir a sua missão. Qual foi a missão de Jesus quando esteve aqui? Pregar o Evangelho, né? Pregar o reino de Deus, para que as pessoas pudessem se converter e ter a salvação. Então Jesus estava aqui finalizando o seu ministério e ele estava aqui conversando com os seus discípulos. E Jesus deu uma missão para os discípulos. Vamos ver aqui qual foi a missão, capítulo 16, no versículo 15. Se alguém quiser ler, pode ficar à vontade. Versículo 15. 16, 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Isso. Só isso mesmo, só isso mesmo. Irmãos, esta é a missão que Jesus estava dando para os discípulos. Eu acredito
acredito que quando Jesus subiu ao céu, os discípulos continuaram aqui com suas vidas, tinham as suas necessidades, seus trabalhos. Porém, a maior missão que Deus designou aos discípulos foi a pregação do Evangelho. E toda a vida deles deveria ser voltada para isso, porque eles iriam viver também da pregação. Então, assim, por maiores, quem sabe, sonhos e planos, talvez, que eles ainda tivessem, a missão maior deles era a pregação do Evangelho. E quando nós olhamos aqui para a Bíblia, nós percebemos que Deus, Ele designou homens e mulheres para levar essa mensagem em épocas e gerações diferentes. Agora, irmãos, vejam bem, ao longo da história, Deus, Ele tem um chamado para o seu povo. E quando nós olhamos para nossas vidas, quando nós olhamos para o mundo, a qual nós estamos inseridos, nós percebemos que o que prevalece hoje é o quê? A violência, a imoralidade, a falta de amor, a desumanidade, falta de empatia com o próximo. Então, infelizmente, o tempo a qual nós estamos vivendo nos revela isso. E aí, irmãos, é quando Deus Ele escolhe homens e mulheres para quê? Justamente para falar para as pessoas que existe um mundo melhor, para falar para as pessoas que Jesus está voltando. Em meio a toda essa turbulência a qual nós vivemos, a qual nós nos encontramos, Deus Ele escolhe pessoas simples, pessoas humildes, às vezes até pessoas que talvez não tenham tanto estudo, para levar essa missão. Por quê? Porque Deus Ele precisa contar comigo e com você para falar para as pessoas que ainda existe esperança. Quantas pessoas no mundo vivem sem esperança? Imagina você, como o Daniel falou, imagina nós vivemos esse mundo sem ter perspectiva. É muito ruim. É muito triste. E Deus, Ele escolhe pessoas para quê? Justamente para falar para o mundo, para falar para as pessoas que existe um mundo melhor, que existe algo melhor. Porque o que nos move é a esperança. Se você for conversar com as pessoas aí fora, por mais que elas sejam leigas em relação a Deus, ou por mais que talvez muitas não queiram, talvez até saber de Deus, no fundo elas têm esperança. Porque se nós não tivermos esperança, irmãos, estamos acabados. As pessoas aí fora, mesmo dentro da crença delas, o que move elas é a esperança também. E aqui, Deus Ele tem chamado homens e mulheres para levar esta esperança, para levar novidades de vida para as pessoas. Aqui no livro de Gênesis, vamos abrir aqui, nós vemos aqui um personagem, Gênesis capítulo 12, nós vemos aqui um personagem que foi escolhido por Deus, para cumprir uma missão. Vamos ver qual foi esse personagem, Gênesis capítulo 12, e o versículo de 1 a 4. E diz assim, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Olha que coisa fantástica. Abraão estava vivendo dentro de um contexto onde a idolatria, as pessoas estavam voltadas para a obediência a outros deuses. Inclusive a sua própria família também estava envolvida. E aí Deus olha para Abraão e diz assim: olha, Abraão, você não vai ficar no meio do seu povo. Eu tenho um plano para a sua vida. Mas aí você vai ter que sair de onde você está para ir para outro local, porque eu vou fazer de você o quê? Uma grande nação. Abraão obedeceu ao chamado de Deus, sim ou não? Abraão obedeceu ao chamado de Deus. Foi fácil para Abraão, irmãos? Irmãos, o chamado que Deus tem para nossas vidas, primeiro, como nós conversamos aqui, é para nos santificarmos. Deus chamou Abraão primeiro para que ele continuasse tendo uma intimidade com Deus e, em seguida, também levar aquela mensagem de salvação, de esperança para as pessoas. As pessoas adoravam muitos outros deuses, E Deus falou: você vai levantar o verdadeiro altar, que é
adoração ao Deus verdadeiro. E Abraão, ele seguiu o exemplo de Deus. Nós sabemos que não foi fácil para Abraão, mas ele obedeceu ao chamado de Deus. Temos aqui outro personagem que foi Ezequias. Eu não vou pedir aqui para vocês abrirem, mas Ezequias, ele também foi um homem que foi escolhido por Deus para levar uma mensagem para o povo de Deus. Na época de Ezequias, que estava havendo apostasias, as pessoas também não queriam saber de Deus, o templo estava fechado, o sacerdócio, estava totalmente, as pessoas não estavam mais louvando e nem desse nome de Deus. As pessoas que eram escolhidas por Deus, que foram escolhidas por Deus, estavam dispersas, e aí Deus fala para Ezequias: olha, vai lá e você vai fazer uma reconstrução, você vai levar uma mensagem de esperança para que as pessoas possam se voltar para mim. E Ezequias, ele também atendeu ao chamado de Deus. Foi fácil para Ezequias? Não foi. Mas Ezequias, ele tinha certeza de que Deus estava no controle, de que Deus estava conduzindo tudo para que aquele povo pudesse se voltar para Deus. Ezequias, finalmente, pela graça de Deus, através da sua mensagem, através da vida que ele tinha em comunhão com Deus, ele abriu novamente o templo e as pessoas começaram agora a vir e adorar a Deus. E graças a Deus, para a honra e glória de Deus, o sacerdócio foi levantado e as pessoas começaram agora a ter uma nova vida com Deus, através do chamado de Ezequias. Por quê? Porque Ezequias, ele atendeu ao chamado de Deus. Temos aqui outro personagem que foi Neemias. Foi outra missão que Deus decidiu para Neemias. Deus falou a Neemias: vai até Jerusalém, porque você vai reconstruir os muros desta cidade. Todos nós sabemos, acredito que vocês todos sabem, mas Jerusalém é uma cidade fantástica, maravilhosa. Mas, infelizmente, devido à desobediência do povo, o que aconteceu? Deus permitiu que aquela cidade fosse totalmente invadida. E uma grande parte da população daquela cidade foram levados como cativos para a Babilônia. E aquela cidade estava totalmente devastada, os muros estavam derribados, estava uma cidade totalmente destruída. E Deus falou: olha, você vai lá e vai reconstruir os muros. Quando Neemias chegou lá na cidade, ele viu que o negócio estava totalmente terrível. Mas aí, para a honra e glória de Deus, Neemias, ele foi lá, reconstruiu os muros de Jerusalém, e muitas pessoas voltaram também à adoração